Fala, jovem, como é que você tá? Que bom ter você aqui mais uma vez. Hoje o tema é sobre meditação. Caso você não me conheça, meu nome é Daniel, sou enfermeiro e meu propósito aqui na internet é auxiliar as pessoas a encontrarem e conquistarem a sua qualidade de vida. Eu criei um método, na verdade eu organizei um método que eu chamo de CAO, que consiste em você ter conhecimento, se orientar pelas bases da sua existência e agir. E aplicando esse método em qualquer área da sua vida, você vai conseguir uma mudança, consequentemente uma melhor qualidade de vida. Imagino que se você está buscando melhor qualidade de vida, é porque está insatisfeito com a qualidade atual. Para ter uma qualidade diferente, aplicando o método. Conhecimento. Nunca é demais. É o que eu posso fazer por você aqui. É o que eu estou te oferecendo em todos os vídeos que você vê no canal, que você vê no meu perfil. E essas três bolinhas em cima significa estudar em três tempos: ter conhecimento do passado, ter conhecimento do presente e, quando possível, adquirir conhecimento do futuro. Orientação. Essas cinco bolinhas representam os cinco pilares, olha eu, os cinco pilares da existência humana, que é espiritualidade, relacionamento, saúde mental, saúde física e saúde financeira ou finanças. Esses cinco pontos estão sempre interligados e tudo que acontece na nossa vida afeta eles. Então, qualquer decisão que você for tomar, qualquer ação que você for fazer, que seja baseada nesses cinco. E a ação é literalmente agir, porque, como eu falo, é a ação que compra a realidade. Você tem uma ideia, ela tá lá no mundo das ideias, tá aqui em cima, não dá nem pra ver minha mão. Mas na hora que você age, você compra pra realidade. Nada funciona se não agir. Você pode consumir meu canal inteiro, ler todos os livros e ainda assim não vai resolver nada se não tiver ação. Todos são extremamente importantes. Qualquer pilar que você tirar aqui não funciona. Essa bolinha do ação significa otimização, porque também não basta agir. É importante agir de forma otimizada. Mas calma, não é muita coisa para fazer. Na verdade, é só como a vida funciona. Eu apenas esquematizei de uma forma didática e repito isso várias vezes para gravar na sua mente. Ah, Daniel, é muita coisa. É um passo de cada vez. Você já tá indo um passo de cada vez sua vida inteira até agora. Tudo que você viveu até agora, você já viveu um passo de cada vez. Então, começa a aprender o método também um passo de cada vez e vai aplicando, vai estudando, vai se orientando, ó, vai andando aqui em todas as pontas que você vai ver a qualidade de vida chegar da forma que você deseja. Então já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo relevante para sua qualidade de vida. Curte esse vídeo agora já para você não esquecer. Pro YouTube mandar esse vídeo para outras pessoas, entender que isso é um conteúdo relevante. Já ativa a notificação também, para quando sair o próximo vídeo você já correr para assistir. E se quiser já pegar o embalo, já manda para alguém que você ama muito. Ó, se você recebeu esse vídeo de alguém, essa pessoa te ama muito e quer que você melhore sua qualidade de vida. Quer que você viva com qualidade. Quer que você deixe de sofrer com coisas que você não precisa estar sofrendo mais. Por isso ela te mandou esse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos pro tema do vídeo, que é meditação. Eu falo muito sobre meditação, já falei aqui sobre mindfulness, falo que eu pratico isso, falo da importância. Então, resolvi trazer para vocês hoje uma pesquisa científica que fala sobre mindfulness. Eu falei disso, inclusive, no vídeo anterior, que foi sobre o livro 100% Presente. Esteja vivo para 100% Presente, do Joel Moraes, que em um pedaço do livro ele fala uma técnica que ele usa para conseguir ter o desempenho que ele tem na vida e que eu explico que nada mais é do que uma técnica de mindfulness, que é um tipo de meditação, que é estar presente. Ó, você quer melhorar sua qualidade de vida? Clica lá e vê esse vídeo. Eu separei muitos tópicos para falar. Eu falei só 17 e já deu 1 hora de conteúdo. E eu só resumi, tá? Eu peguei trechos e ideias. O vídeo tá cheio de conteúdo de qualidade. O livro, então, nem se fala. O meu vídeo de 1 hora falando sobre o livro é isso aqui, ó. Perto de todo o conteúdo que tá lá no livro. Por isso que você deve ler esse livro se você quiser mudar sua qualidade de vida. E se quiser ver esse vídeo, eu vou deixar um card em qualquer lugar aí, o link na descrição. Você vai achar esse vídeo. Entra no meu canal e vai lá nos vídeos. É o vídeo que eu gravei antes desse. Tá facinho. Então hoje o tema é meditação. Eu preparei um... Preparei não, né? Eu selecionei aqui uma pesquisa, que também é uma revisão, né? Eu gosto de artigos de revisão porque eles fazem esse trabalho de unir várias pesquisas em uma só. E aí a gente consegue comparar vários resultados de uma vez. Essa daqui, acho que assim fica melhor para mostrar. Efeitos da meditação sobre os sintomas da ansiedade, uma revisão sistemática. Tem vários autores, publicado na Unifax.
Aqui a gente já tem um resumo. Eu vou aproveitar nesse vídeo para explicar um pouco para vocês como se lê pesquisa científica, certo? Porque muitas pessoas não pesquisam artigos científicos porque não conseguem ler, não sabem como ler, ou acha cansativo, maçante. Então, eu vou aproveitar e durante o vídeo eu vou dando alguns toques, né? Aqui eu já vou dar um que seria sobre, aqui ó, o resumo, a introdução. Se você quer saber, será que esse artigo é realmente o que eu estou procurando? Ah, porque eu estou procurando algum artigo que fale sobre tal tema. Ó, resumo, literalmente resumo, resumo. Ele vai te dar um pedacinho da introdução, vai te dar o objetivo desse estudo, vai te dar a metodologia, que é a forma que ele foi estudado, vai te dar os resultados e já vai te dar a conclusão. Praticamente aqui você já leu o artigo inteiro. É claro que, como eu sempre falo, resumo é uma fração do todo. E uma frase que eu gosto bastante é: o todo sempre é maior do que a soma de suas partes. Então não se contente com partes. Se é o assunto que você quer, se é o conteúdo que você está buscando, lê o artigo inteiro. Mas, não, Daniel, eu não quero ler o artigo inteiro, eu quero uma informação bem específica. Onde que eu procuro? Vamos falar disso ao longo do vídeo. Logo aqui na introdução, ele começa a falar sobre a ansiedade. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Aqui acho que fica bom, né? A ansiedade é definida por alguns autores como o estado subjetivo de medo, apreensão ou tensão em relação a algo desconhecido ou estranho, que, ao ocorrer de forma exacerbada, ou seja, de uma forma grande, né, uma forma aumentada, causa desconforto psicológico e ou físico. Mais para baixo ele traz o seguinte: o medo ele é entendido como uma resposta emocional a uma ameaça iminente, a algo que está ali, na sua frente, algo que está acontecendo. Aí você sente medo. Você vê um perigo, você sente medo. A ansiedade, ela é uma antecipação de uma ameaça futura. Então, por exemplo, tem um cachorro raivoso na sua frente, rosnando, a boca salivando, pronto para te atacar. É um perigo real. Você vai sentir medo. Seu corpo vai ter toda a reação do medo. Liberando adrenalina, liberando cortisol. Isso é medo. Agora, você tá andando numa rua que não tem nada. Ela tá quietinha. Tem ninguém, nada ali com você, um silêncio, e você pensa: nossa, já pensou se aparece um cachorro aqui, rosnando, raivoso, querendo me atacar? Ansiedade. O perigo não tá ali, mas existe a possibilidade. Você sabe que existe, você sabe que é real. Alguns perigos até não sendo real causam ansiedade. Nossa, imagina se um dragão vem voando aqui e me ataca. Dependendo a familiaridade que você tem com o tema, você pode sentir ansiedade só de imaginar isso, porque você prevê um perigo que não está acontecendo. Você se coloca numa situação de perigo futuro. E é isso que gera ansiedade. E aí ele traz aqui o seguinte: ela manifesta-se fisicamente através de taquicardia, sudorese, tensão muscular, aumento das secreções urinárias e fecais, nesse caso, aumento da motilidade intestinal e cefaleia. É tudo junto? Pode ser, dependendo do nível da ansiedade, sim, mas pode ser separado. Às vezes você está com uma dor de cabeça que você não sabe explicar. Às vezes você está sentindo o estômago meio estranho, o intestino meio estranho. Às vezes você tá tenso, sabe? Quando a gente fica tenso aqui nos ombros, assim, que o pessoal fala: nossa, você tá tenso, o que aconteceu? Você tá ansioso? É um sinal, às vezes fica até doendo esse pedaço aqui nosso, de tanta ansiedade. Às vezes você não tá nem pensando no perigo, mas a sua mente, ela tá vivendo um medo de algo que não tá acontecendo, mas pode acontecer. Você não tá pensando nisso, mas a mente tá vivendo esse medo, e aí você fica tenso, como se você tivesse que ter uma resposta de luta ou fuga, né? Se o cachorro vai te atacar, você tem que ou enfrentar ele ou fugir. Mas não tem cachorro te atacando, mas você já tá vivendo como se tivesse. Entende? Essa é a ansiedade. Você colocar não, né? É o seu corpo entrar num estado sem a necessidade, vamos falar assim. Não é que ela é inútil, ela é importante. Todos os sentimentos que nós temos são importantes. A ansiedade, ela já prevê o perigo e já te prepara antes do perigo chegar. Pensando num ponto de vista evolutivo, isso é perfeito. O problema é que às vezes ela pode ficar descontrolada, que é o que ele fala logo em seguida. Ela pode ocorrer de forma exacerbada, e aí ela começa a ser considerada patológica. Quando considerada como um sintoma persistente, excessivo e aparentemente incontrolável,
aí passa a se caracterizar como um transtorno de ansiedade. E o transtorno de ansiedade, ele é algo que engloba várias patologias, né? Se alguém fala assim, eu tenho um transtorno de ansiedade, você tem que perguntar qual, porque transtorno de ansiedade gera várias manifestações. Aqui ele fala, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade social ou fobia social, entre alguns outros. Esse é o exemplo que ele dá. Então, às vezes a pessoa sente ansiedade. O que ele está querendo dizer aqui, né? A pessoa sente ansiedade por muito tempo, de uma forma, assim, parece que ela está sempre ansiosa, por sei lá que motivo, mas ela está sempre ansiosa. Isso pode se manifestar como uma ansiedade social, uma fobia social. Ela já está sempre ansiosa, mas quando ela vê muitas pessoas, parece que é um gatilho para aumentar aquele sentimento que ela já está sentindo que é desconfortável. Pode ser síndrome do pânico, que é aquela sensação de que tudo é perigoso e que tudo vai te prejudicar. E pode ser esse transtorno de ansiedade generalizada. Ok, fazendo uma pesquisa rápida aqui. A gente tem que pesquisar, galera. A gente não é obrigado a saber de tudo. E hoje, graças a Deus, temos tecnologia e informação super acessível. Enquanto eu tava falando, eu percebi que eu não sabia explicar a ansiedade generalizada. Pronto, já explicou aqui pra gente, ó. Preocupação excessiva, perda de memória, inquietação, dor muscular, visão dupla, alterações cardíacas, aumento de frequência respiratória, suor excessivo, boca seca, cansaço, dificuldade de concentração. Tem como ver mais ainda? Que apareceu ver mais? Insônia, irritabilidade. Tudo isso é sintoma de ansiedade generalizada. Novamente, pode acontecer de forma separada ou tudo junto. Depende de vários fatores, na verdade. E olha só, que informação preocupante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a prevalência mundial do transtorno de ansiedade é de 3,6%. Parece baixo, né? Mas vamos pensar que nossa Terra tem 8 bilhões de pessoas. Fazendo uma conta rápida, dá 288 milhões de pessoas sofrendo com essa questão. Que também fala que está presente em 9,3% da população brasileira. E aí, o próprio artigo mais para frente traz esse número, que são 18.657.943. É muita gente. É muita gente. Diante desse cenário, agora ele começa a introduzir as práticas integrativas. Então, só retomando sobre a divisão de um trabalho científico, geralmente começa com uma introdução. Introdução, ele vai literalmente introduzir o tema. Qual que é o tema? Ele está falando aqui sobre como a meditação ajuda na ansiedade. Então, antes de falar sobre meditação, ele falou sobre ansiedade. O que é ansiedade? É isso, causa tal coisa, tem a prevalência de tantos por cento, tantas pessoas são afetadas. Agora você já tem na sua mente o que é ansiedade. Então, o artigo vai te explicar o que é o segundo ponto da pesquisa, que é a meditação. No caso, ele começa falando de práticas integrativas e complementares, que também é chamado de medicina tradicional ou medicina complementar, medicina alternativa, que são essas formas de tratar problemas de saúde que não são a comum, que seria medicamento, né? Se você está com dor de cabeça, o comum seria você ir no médico, ele te passar um remédio, o remédio agir biologicamente no seu corpo e tirar sua dor de cabeça. Uma terapia alternativa, ou uma terapia complementar, ou uma terapia baseada na medicina tradicional chinesa, iria falar, por exemplo, para você fazer uma sessão de acupuntura. E ele iria pressionar pontos que iria aliviar sua dor de cabeça. Ou a meditação, que não é um remédio, mas é uma forma de você direcionar o seu corpo a se curar. Por isso que ele introduz falando de práticas integrativas, que a meditação entra como uma delas. E ele traz o seguinte. As práticas integrativas e complementares em saúde surgiram como uma ampliação da oferta de cuidado, ou seja, um recurso a mais. Antes você só tomava um remédio, agora você pode recorrer a isso também. Ao proporcionar uma visão mais abrangente do processo de adoecimento, associada a uma promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado. Ou seja, antes a gente olhava só o robô biológico,
Nosso corpo é como um robô, ele tem programações, ele tem funções, ele precisa de recursos. Então a gente olhava só isso. Está sentindo dor? Eu tenho esse recurso aqui da natureza, esse princípio ativo, esse componente de uma planta que eu sei que ele atua em uma dor. Então eu vou fazer um remedinho com ele, eu vou te dar, sua dor vai passar. Só isso. Agora a visão mais abrangente inclui, você está sentindo uma dor? Mas por que você está sentindo essa dor? Qual que é a causa dela? Pode ser uma causa biológica, de repente uma pressão aumentada na cabeça, de repente desidratação, mas pode ser uma causa psicológica, como por exemplo estresse. Se for psicológica, eu preciso te dar o remédio? Porque o remédio ele vai resolver o sintoma, mas não vai resolver o problema. Entende? Se o que está te causando dor de cabeça é o estresse, eu posso até momentaneamente curar o seu sintoma, mas se eu não curar o seu estresse, ela vai voltar. Por isso, uma visão mais abrangente de todo o processo. Uma visão mais ampla. E também uma visão focada no autocuidado, como ele fala, porque você vai começar a olhar para si e se entender. E aí você vai tratar de acordo com a sua realidade. As práticas integrativas, de modo geral, elas trazem esse conceito. Aqui fala que ela foi disponibilizada no SUS em 2006. Quando ela foi implementada, começou com 5 modalidades e logo em seguida já foi para 29 práticas, já ficando mais abrangente, inclusive entre elas a meditação. A meditação, ela pode ser definida como uma prática de integração da mente e do corpo, baseada na vivência do momento presente, com consciência plena e não julgadora a cada instante. Eu achei muito bom esse pedaço, vou até destacar ele um pouco mais aqui, porque ela define de uma forma muito simples o que é meditação. O que ela é? É uma prática, é algo que você vai fazer, que vai unir a sua mente e o seu corpo. Às vezes a gente está separado, né? Às vezes o nosso corpo está fazendo uma coisa aqui e a mente está fazendo outra coisa lá em outro lugar imaginário. E ela vai unir, vai deixar os dois juntos. E ela é baseada como? Como que ela vai unir isso? Você vivendo o momento agora. O que eu estou fazendo agora? Eu, nesse momento, estou gravando um vídeo para vocês. Então o meu corpo está expressando o que eu quero transmitir, a minha mente está pensando no que eu quero transmitir. Nesse momento, eles estão unidos. É quase uma prática meditativa quando eu gravo o vídeo. E no caso, ela passa, né, outras técnicas de você fazer a mesma coisa, unir a sua mente com o seu corpo. Com consciência plena, ou seja, com toda a sua atenção no agora, no que você está fazendo, nessa união. Se você mantém a mente num lugar e o corpo no outro, se com o corpo você faz uma coisa e com a mente você faz outra, você não está com a consciência plena, você está com ela dividida. E não julgadora. Esse ponto aqui, eu vou jogar até outra cor por cima, não sei nem o que vai virar esse aqui. Esse ponto aqui é imprescindível. Ficou preto. Não julgar. A gente tem um péssimo hábito de se julgar demais. E tem gente que quando vai meditar, em vez de focar na realidade, em vez de focar em unir somente com o corpo, fica só se julgando. A pessoa senta para meditar e ela fala, não, agora eu vou limpar minha mente. Aí ela pensa em 300 coisas. Mas caramba, também eu não sirvo pra nada, não sirvo nem pra limpar minha mente, não consigo fazer nada. Ah, eu não tenho solução. Pronto, pra que isso, gente? Não precisa. Então você sentou pra meditar. Aí você meditou 1 minuto e já não consegue mais, já tá pensando em muita coisa. Nossa, também, ó, tá aí, tá vendo? Eu faço negócio só por 1 minuto e paro, por isso que não resolve, por isso... Gente, o momento da meditação é um momento de você se acolher. Pensa na pessoa que você mais ama e admira. Pensa nela fazendo um erro bobo, tipo falar que vai falar sobre um assunto e mudar de assunto. É um erro, é sua mente. Sua mente tá falando que vai fazer esse assunto, que é pensar no agora, e de repente você muda. Você vai lá e acolhe. Quando eu estava estudando sobre meditação, na faculdade eu cheguei a fazer algumas aulas. Tinha um grupo de meditação, uma professora nossa que direcionava. Era muito bom, porque a gente compartilhava experiências e ela ensinava algumas técnicas, né? E ela falava sobre isso. Você tem que direcionar sua mente de uma forma zelosa, de uma forma cuidadora. Você tem que entender que é natural vir pensamentos na sua mente na hora que você está meditando. E o que você faz? Deixa os pensamentos passar. Se de repente você se apegou em algum deles e saiu andando com eles, na hora que você percebeu o que aconteceu, opa,
Não era pra eu estar aqui, era pra eu estar concentrando no momento presente. E tranquilamente você traz sua mente de volta. Esse é o segredo. Vou focar na minha respiração. De repente estou pensando lá na faculdade. Ou, não é lá que eu quero estar, é aqui. Pera, vou focar na minha respiração. Tô focando. Daqui a pouco eu já tô lá no trabalho. Ou, não era aqui não, é na minha respiração. De volta. E vai fazendo isso. Você vai e volta quantas vezes for necessário, porque tudo é treino. Você tá treinando a sua mente, essa nova estratégia de viver. Que é a estratégia de focar. Você vai ver que, eventualmente, se você fizer com frequência e constância, se você manter de pé a sua ação, né? Vamos lembrar aqui do pilar. Conhecimento eu estou te passando, como funciona e os benefícios. Você vai comparar esse conhecimento com tudo que afeta a sua existência. Meditar vai ajudar na minha saúde mental? Para mim, vai. Você tem que ver sua realidade, estou falando da minha. Vai ajudar na minha saúde física? Pô, quando eu tô com a mente boa, eu sinto meu corpo bem também, então vai. Vai ajudar nos meus relacionamentos? Olha, às vezes eu começo a me perder em sentimento e pensamento e nem dou atenção direito pra pessoa que eu tô conversando. Então, se eu conseguir trazer minha mente pro lugar, vai me ajudar também. Vai ser bom. Vai me ajudar com a espiritualidade? Poxa, às vezes eu vou na igreja e fico com a mente lá fora, em vez de viver o momento que era pra cultuar a Deus. Então, se eu conseguir ter esse domínio da minha mente, deixar ela focada, vai me ajudar. Vai me ajudar com finanças? Bom, se na hora que eu estiver cuidando do meu dinheiro, eu conseguir lembrar de tudo que eu tenho que pagar, de tudo que eu estou planejando fazer, eu consigo cuidar dele melhor. Para eu lembrar de tudo, eu tenho que estar focado naquele momento. E eu sei que meditação me ajuda a ter foco. Então, para mim, Daniel, isso só traz benefício para os meus 5 pontos. Perfeito, agora é hora de agir. Agir como? Meditando todo dia. Pelo menos toda semana. Quanto tempo? É mais importante ser com frequência do que com um tempo longo. Todo dia, 1 minuto por dia? Muito bom. 3 vezes por semana, 3 minutos por dia? Bom também, mas seria até melhor se fosse 1 minuto todo dia. Entende? Depende da sua realidade, o importante é fazer e não desistir. E eventualmente você vai perceber que a sua mente vai criar essa habilidade de focar. Eu creio que eu já estou muito desenvolvido nisso em relação ao Daniel de antigamente que nem fazia meditação, em relação ao Daniel que nem participava das aulas de meditação da faculdade, desse grupo, né, de meditação. Agora eu consigo, quando eu percebo que minha mente está muito atordoada, parar, limpar, ir para o momento presente e me direcionar. Mas isso é treino. É algo que eu tenho certeza que você vai conseguir também, e até mais do que eu, até melhor do que eu. Não que seja uma competição, seu foco não é me vencer, mas você tem potencial de fazer o que eu estou fazendo e fazer ainda melhor. Ele continua aqui dizendo o seguinte, que isso promove o indivíduo uma atitude em que a mente fica mais concentrada, atenta e calma. Fala sério, se eu conseguir se deixar num estado de concentração, atenção e calma, em qualquer momento, não é algo valiosíssimo? Não é algo que todo mundo gostaria de ter? O quanto isso não ia te ajudar na sua carreira profissional, nos seus relacionamentos, na sua vida? Se eu te falasse assim, ó, eu tenho uma forma de deixar você com a mente focada, como tá falando aqui, ó, concentrada, atenta e principalmente calma em várias situações da sua vida. Custa tantos reais. Você me paga, pronto, tá aí. Dependendo do valor, você ia topar. Se eu te falasse um valor muito alto, se você tivesse condições, capaz de que você ia pagar. O que eu tô te falando aqui não custa 1 centavo. Custa tempo. Custa você sentar e praticar. Quem dera, né? Se eu pudesse cobrar um valor e realmente colocar dentro da sua mente essa programação, mas é só você que pode se programar. O ato de meditar pode agir para além da dimensão cognitiva e provocar alterações fisiológicas, desempenhando efeitos positivos nos processos saúde e doença, na qualidade de vida e no bem-estar. Nossa, eu amo essa palavra. E é maravilhoso que eu separo as pesquisas só pensando no benefício do que aquilo que está sendo pesquisado traz. E sempre no texto vem essa palavra. As alterações fisiológicas relacionadas a essas práticas são redução de frequência cardíaca, redução da temperatura corporal, aumento do fluxo sanguíneo cerebral, entre outros. É interessante que é o oposto da ansiedade, né? Quando o seu corpo está no estado de luta, é o contrário disso. A frequência cardíaca aumenta, a temperatura do corpo aumenta, o sangue ele
vai mais para os músculos e para outras coisas que você vai precisar usar para sobreviver, não necessariamente para o cérebro, embora você precise pensar, né? E quando você medita, você desliga esse modo sobrevivência. Porque, como a gente falou no começo do vídeo, você tá ansioso com a possibilidade de um ataque, mas você não tá sendo atacado. Aí você tá com a mente lá no ataque, que não tá acontecendo. Você traz ela pro presente. Pronto. Acabou o estresse do seu corpo. Aqui ele fala que a meditação pode ser classificada em 3 tipos. O tipo mindfulness, que é quando você há uma percepção dos estímulos, como pensamentos, sentimentos ou sensações, e uma observação livre, que não os julga nem os analisa. Olha que interessante, mais uma vez falando sobre a questão do julgamento. Então, em outras palavras, o que é o mindfulness que ele fala aqui? É você perceber algo e observar aquilo sem julgamento. Por exemplo, estou sentado aqui na cadeira. Eu vou perceber o quanto esse encosto é macio. E é isso. Pronto. Estou percebendo. Estou com a mente só nisso. Me vem um pensamento. Nossa, eu estou sentado na postura errada, né? Nossa, se eu ficar com a postura errada, eu vou ter problema nas costas. Nossa, desse jeito até minha aparência fica menos atraente, né? Porque eu fico encurvado. Nossa, desse jeito até meus órgãos vão mudar de posição por causa... Não, pera, deixa eu voltar para o momento presente e eu não vou julgar. Eu só vou observar o quanto é macio. Entendeu como funciona? E também eu não vou analisar. Tipo assim, nossa, essa textura é uma textura que se assemelha muito ao couro. Embora seja um couro sintético, talvez nem couro seja. Será que isso aqui é um plástico? Mas se for plástico, plástico às vezes faz mal pra natureza. Não, olha eu indo embora de novo com meus pensamentos. Volta pro momento presente e apenas sente o quanto é macio o encosto da cadeira. É difícil, gente. É difícil. É uma coisa que a gente tem que treinar, porque parece que a gente foi treinado, não sei como e nem por quem, a analisar e julgar instantaneamente. E às vezes a gente só tem que sentir, observar, sem julgamento. Só olhar, ver e pronto, deixar a mente nisso, nesse olhar e nesse ver. Outra que ela traz é técnica meditativas de concentração, né? Ou meditativas concentrativas. Nessa, você não vai olhar para sentimento, sensação, pensamento e ficar neles, analisando e julgando. Nessa, você vai de fato se concentrar em algo. Seria, por exemplo, a respiração. E você foca só nela. Você pode até aumentar a sua atenção, por exemplo, percebendo como o seu pulmão enche na hora que o ar entra, como ele esvazia na hora que ele sai, a temperatura que o ar está quando entra, a temperatura que o ar está quando sai, a velocidade que você faz isso, enfim, você pode até colocar pontos para você observar, não é analisar e não é julgar, é observar, mas com foco, no caso da respiração. Pode ser uma música, pode ser a chama de uma vela, pode ser uma imagem de algo que você gosta, de alguém que você gosta. O ponto é tirar a mente de todo aquele pensamento que fica aqui, ó, na nossa cabeça e trazer para uma coisa na realidade. E teria a técnica contemplativa, que aí é uma mistura dos dois, porque você vai focar em algo, mas ao mesmo tempo você vai perceber os sentimentos que isso gera, as sensações que isso gera, os pensamentos que isso gera, e sem julgar e sem analisar. Um momento que eu faço muito essa é quando eu estou em algum lugar que tem muita natureza. E eu simplesmente começo a olhar. Eu olho as árvores, eu olho os pássaros, eu olho a grama. E aí eu reparo o tom de verde da folha da árvore, o tom de verde da grama, o canto de um pássaro que é diferente do outro, o tamanho dos pássaros que são diferentes. Percebe como eu estou reparando tudo? Aí eu vejo o vento fresco vindo no meu corpo, eu vejo a sensação gostosa que me causa, como é gostoso ouvir o canto do pássaro, o que isso me causa, que pensamento isso me traz. Aí eu já começo a lembrar, por exemplo, da aula de pintura, que tinha quadros ali para pintar. Mas aí eu não vou lá para aula de pintura, eu só lembro, isso me lembra a aula de pintura. E continuo contemplando. Contemplar, é isso, é você observar e ao mesmo tempo sentir o que está acontecendo. É maravilhoso. As 3 são maravilhosas. Faça todas se possível. Eu faço todas sempre que eu posso. Quando eu tô gravando, eu já faço um mindfulness. Às vezes, quando eu tô
trabalhando, preparando o conteúdo para gravar, eu acabo fazendo uma concentrativa, porque eu foco ali no texto, sabe? E eu vou lendo para tirar informação. Foi o que eu fiz com essa pesquisa antes de trazer para vocês. E quando eu tô vendo o vídeo que eu gravei, eu faço uma contemplativa, porque eu limpo minha mente, esqueço de tudo e apenas vejo o vídeo e me permito que ele me cause sensações, vejo que ele me causa e sem julgamento. Eu posso fazer isso julgando se eu quiser editar o vídeo e melhorar ele, né? Mas no caso eu tô falando quando o vídeo já tá gravado. O treinamento em meditação, uma vez que proporciona ao praticante uma maior capacidade de atenção ao executar uma tarefa, o condiciona a lidar com os fatores ansietogênicos de modo que consiga romper a espiral da reação de enfrentamento ou fuga. Dessa forma, após ter superado um desafio, ele apresenta menor predisposição a encarar o próximo compromisso como uma ameaça, como acontece com uma pessoa ansiosa. Em outras palavras, sabe quando você conclui uma tarefa, aí você tem aquele relaxamento e de repente surge uma outra tarefa e você já pensa, meu Deus, essa é outra tarefa, de novo, todo aquele estresse, todo aquele trabalho, pronto, a ansiedade voltou no ápice. Uma pessoa que medita e treina sua mente a voltar para o ponto de equilíbrio, ela tem o estresse de realizar uma tarefa, ela executa ela, traz a mente para o ponto principal e quando surge uma nova, por saber que tem como voltar para esse ponto de calma, é até inconsciente, você já não se estressa tanto. Você não fica com o cérebro descontrolado, você tem domínio sobre isso. É sabido que a prática meditativa regular contribui para a prevenção e tratamento de diversas doenças e condições clínicas e relaciona-se diretamente com o aumento da qualidade de vida e do estado de saúde dos indivíduos. Aí ele fala que o objetivo do trabalho é identificar os benefícios da prática regular de meditação nos pacientes que apresentam sintomatologia compatível com transtornos de ansiedade. Outro ponto importante que essa pesquisa traz é que essas práticas integrativas, como a meditação, elas não devem ser conduzidas, ser realizadas com frequência, sem acompanhamento de médicos ou outros profissionais de saúde ou especialistas da área, visto que as terapias complementares elas não podem substituir, em todos os casos, os tratamentos convencionais. Ou seja, meditar é muito bom. Meditar você pode fazer sozinho, mas pode ser que o seu problema não resolva só com meditação. E aí você precisa procurar um profissional de saúde que possa te atender, que ele vai esquematizar um tratamento para você seguir. E durante esse tratamento que ele esquematizou, você inclui a meditação. Aí eu posso te garantir, se meditação é algo que funciona para você, porque tem pessoas que não conseguem nem meditar, tem pessoas que quando focam em algo para fazer a de concentração, ou quando foca no sentimento para fazer a mindfulness, ou quando tenta contemplar, por algum motivo fica mais ansiosa. Então, se é uma técnica que não funciona para você, é outro assunto. Mas se você consegue meditar, eu tenho certeza que fazendo o tratamento e tomando medicação, no caso, né, se for um tratamento com medicação, meditando, o efeito vai ser muito mais potente e a cura vai vir muito mais rápida e você vai ter mais qualidade de vida. Mas, se você só meditando não resolveu, só reforçando, procure ajuda no profissional. Agora, ele traz algumas questões sobre o estudo. Eu falei que eu ia aproveitar esse vídeo para ensinar vocês como ler um artigo científico, né? Então, ele já falou da introdução. Na introdução, ele já explicou o que é a ansiedade, explicou o que é a meditação, falou por que ele quis pesquisar os dois. E agora ele está trazendo a metodologia. É importante avaliar a metodologia de uma pesquisa porque ela mostra como ela foi feita. E isso explica para nós a veracidade dela, ou seja, o quanto a gente deve confiar nela. Eu posso fazer uma pesquisa. Eu posso fazer uma pesquisa com todos os meus amigos que são inscritos no meu canal para saber se eles gostam do canal. E aí todos vão falar que gostam. E aí eu mando uma pesquisa, publico. 100% dos entrevistados dizem que o canal do Daniel no YouTube é bom. Que vago, porque quem que é 100% dos entrevistados? Você vai ver 5 pessoas. Tipo, eu entrevistei 5 pessoas falaram que é bom, essas pessoas são minhas amigas, tipo, já gosta do que eu falo, já gosta de conviver comigo. Então, olha como é uma pesquisa enviesada que a gente fala. Ela tem um viés, ela parece que direciona para uma resposta. Diferente de eu pegar
um grande número de pessoas, conhecidos, desconhecidos, pessoas de idades diferentes, aí começa a ter várias variáveis, né? E entrevistar esse grupo de pessoas. Aí eu vou ter algo mais próximo da realidade, visto que nessa pesquisa eu quero mostrar que o meu canal é bom para todos, entendeu? Por isso que toda pesquisa é bom avaliar a metodologia. Algumas têm metodologias bem duvidosas e por mais que são científicas e publicadas, não são muito aceitas. Nesse caso aqui, ele fala, ó, trata-se de uma revisão sistemática da literatura. Ou seja, artigo de revisão, como eu falei, pegar vários textos e juntar eles, né? A ideia deles. Critérios de inclusão. Como eles decidiram qual artigo vai entrar para essa pesquisa? Todos os ensaios clínicos, ou seja, as pesquisas, envolvendo pacientes portadores de transtorno de ansiedade na faixa etária dos 19 aos 44 anos, submetido ao tratamento com medicação ou com exercício físico. Criança entra aqui? Não, essa pesquisa não contempla nada de criança. Ah, não, mas o artigo ali do Daniel falou sobre meditação, então é bom para criança também. A gente supõe que seja. Eu acredito que é, mas para eu falar isso para vocês com propriedade, eu preciso achar uma pesquisa ou de investigação, que é eu ir lá, reunir um grupo de crianças e testar, ou de revisão de literatura, como essa, que pega várias investigações e une, focado em crianças, para eu poder dizer com certeza que também é bom para crianças. Acreditamos que sim, eu acredito que sim, eu com certeza vou ensinar meus filhos a meditar, mas eu tô falando agora da minha crença. Nesse momento é a minha crença. Com base o quê? Nessa pesquisa. Mas essa pesquisa tem crianças aqui? Não. É de 19 a 44 anos. É importante ter esse senso crítico na hora de ver uma pesquisa. Pra gente não começar a ir pro mundo do achismo. E aí entra umas coisas perigosas, né? Critério de exclusão. Foram excluídos todos que não se encaixam naquilo que a gente propôs. Fonte de informação. Tá bom, eles pegaram várias pesquisas com pessoas de 19 a 44 anos que têm um problema de ansiedade e que já estão se tratando. Onde eles pegaram essas pesquisas? Tá falando aqui também, ó. Medline e Cielo. Mas como que eles pesquisaram? Como é que eles chegaram até essa pesquisa dentro da Medline? Estratégia de busca. Foi feita uma busca avançada, utilizando as palavras-chave. E ele continua. Seleção dos estudos. Mas tá bom. Pesquisaram, palavra-chave. Como é que eles selecionaram qual queria entrar? Eles leram o título, leram resumos e leram o artigo inteiro. E foram selecionando. Aqui, ó, tá toda a descrição de tudo que foi feito. Ó, coleta de dados, lista de dados. Aqui você pega a veracidade da pesquisa. Porque, como eu falei, eu posso pesquisar 5 pessoas, essas pessoas são minhas amigas, elas falam o que eu pedi para elas falar, e aí eu não vou estar mentindo, falando que na minha pesquisa 100% das pessoas concordam com o que eu disse. Mas, né, 100% são 5 e todas são próximas a mim. Logo em seguida, ele cita aspectos éticos, que é sempre importante, porque toda pesquisa envolve pessoas, precisa de seguir ética para lidar com pessoas. Quando eu fiz a minha pesquisa na faculdade, eu também tive que ter aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa, que é basicamente as pessoas que participarem da pesquisa assinarem um termo concordando em se envolver com os riscos da pesquisa. E um conceito do mundo científico que a gente aprendeu na faculdade, eu vou trazer para vocês, é que toda pesquisa inclui riscos. Nossa, mas você só está fazendo pergunta. Inclui o risco da pessoa se sentir extremamente desconfortável respondendo uma pergunta. Inclui o risco daquela pergunta desengatilhar um gatilho. Desengatilhar um gatilho? Ah, que redundante. Provocar um gatilho que vai desengatilhar um trauma na pessoa. Existe risco de expor a pessoa, ainda que seja só os entrevistadores. Mas existem riscos. Então alguém tem que assinar esse termo. No caso aqui da revisão, não inclui esse negócio de assinar termo, porque assinar termo é quando eu vou fazer a pesquisa de campo. E aí vamos para os resultados. Resultado costuma ser uma coisa bem de métrica mesmo, se a pesquisa ela envolve números, né? Às vezes é uma pesquisa subjetiva. A gente tem dois termos que é qualitativa e quantitativa. Quantitativa, quantidade, envolve muito números e dados. Qualitativa envolve percepções, sensações, e aí talvez não seja tão numérico. Nesse caso, foram identificados 156 artigos através de uma pesquisa. Dentre eles foram selecionados 49. Desses 49 foi escolhido 35. Nananana, e por fim sobraram 8 artigos. Olha, eles fizeram um funil, né? Uma peneira para chegar nesses 8 artigos que montaram esse daqui, que a gente está lendo.
Mais pro final, discussão. Discussão nada mais é do que falar tudo que você pesquisou. Na verdade, é o que eu tô fazendo aqui. Esse vídeo é praticamente uma discussão desse artigo aqui. Então eu peguei toda a informação que ele me trouxe, eu fiz a introdução para vocês, falei sobre o que eu ia falar, expliquei porquê, falei como é que funciona, e o resto do vídeo foi discussão. É falar os dados que eu tenho. Nesse caso aqui, ele começa a falar, ó, entre os 8 ensaios foram incluídos na revisão, 4 destes foram realizados nos Estados Unidos, nananã. Mas aqui embaixo, ó, no que tange a população estudada, os artigos dispuseram de um total de 570 participantes. O maior, ou seja, a maior pesquisa foi com 133 pacientes e o menor foi com 31, que foi no Brasil. Quanto ao tipo de meditação utilizado, houve uma predominância pelo mindfulness. Vai falando. Dentro dessa modalidade de meditação, desenvolveu-se um programa focado na redução do estresse, que aí chama Mindfulness Based Stress Reduction. Enfim, foi falando. Aí vem, fala de outra pesquisa, de outra coisa. Aqui, ó. A associação da meditação ao tratamento medicamentoso padrão para os transtornos de ansiedade não foi analisado diretamente por nenhum artigo. Mais para baixo. Quanto ao tipo de meditação e o tempo necessário para as sessões, ainda não encontra bem documentado. Aqui, ó, mais embaixo. Outra modalidade de meditação avaliada nos trabalhos foi a concentrativa, por um período de treinamento curto de 5 dias e com um tempo médio de 20 minutos de meditação diária. E aí, quase encerrando a discussão, ele fala: a meditação por si só é capaz de promover redução no estresse, na ansiedade social, nos sintomas de depressão e aumentar o bem-estar subjetivo e a qualidade de vida dos indivíduos. O estresse psicológico, por sua vez, pode contribuir para o início, exacerbação ou recaída dos transtornos de ansiedade. Por conta disso, os pacientes são muito beneficiados com a possibilidade de um tratamento alternativo como a meditação, por se tratar de uma abordagem de baixo custo. Custa nada, ao meu ver, né? Só tempo. Toda pesquisa vai ter uma aba de limitações e perspectivas, que é a visão dos próprios pesquisadores acima da sua pesquisa. E todas elas vão falar que aquela pesquisa não é suficiente, por um motivo óbvio. A gente nunca sabe tudo. Sempre dá para estudar mais, sempre aprender mais. A pesquisa que eu fiz, eu estou ainda em processo de publicação, vamos ver como é que vai ser. Talvez eu traga para vocês, mesmo se não for publicada, enfim. Ela foi com profissionais de uma equipe de emergência aqui de Rio Preto. E aí ela envolveu aspectos emocionais deles. Ela por si só é limitada, porque minha pesquisa é só com a equipe daqui de Rio Preto e só envolvendo aspectos emocionais. E eu ainda foquei só em comportamentos do trabalho. Eu não foquei em como é a vida deles em casa. Sempre tem lacuna porque sempre tem variáveis. Então toda pesquisa ela não é suficiente em si. A minha também terminou assim. É necessário realizar mais estudos, estudar outras equipes, comparar dados para ter uma perspectiva mais real, mais ampla sobre esse contexto que a gente estudou. Nesse caso aqui, ele fala o seguinte: destacamos ainda a necessidade de serem realizados estudos cujo grupo que realiza o tratamento apenas com medicação possa ser comparado com o grupo que utiliza apenas a terapia convencional, além da comparação da associação entre ambos. Ou seja, eles identificaram que faltou uma pesquisa feita com alguém que trata só com meditação e depois uma outra pesquisa comparando esses dados. Uma coisa que eles perceberam. E logo em seguida, eles vêm com a conclusão. E aqui eu vou dar um outro truque para vocês. Quer saber do que se trata o artigo? Lê o resumo, que está bem no começo. Quer ouvir o que ele trouxe a mais para o mundo científico? Lê a conclusão. Porque todo o resto é uma introdução, é um caminho. Então ele falou, né, que vai estudar, nesse caso aqui, meditação e como isso reduz a ansiedade. No resumo, ele já deu o artigo inteiro. Você já teve uma noção, pô, é isso mesmo que eu quero, é o conteúdo que eu estou buscando. Deixa eu me aprofundar mais. Introdução, começa a falar sobre a ansiedade, sobre meditação, sobre práticas integrativas e por que ele resolveu pesquisar. Ele está te explicando o conteúdo. Depois, metodologia. Ó, eu quis pesquisar isso, já te expliquei o porquê, como que eu pesquisei. Assim, 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 assim. Discussão. Depois que eu pesquisei, eu percebi que isso é desse jeito, que isso fala isso,
que tal coisa se compara com essa outra, que se a gente se basear nessa e comparar com essa, a gente chega numa outra conclusão, e vai falando. Chega aqui no final, limitações e perspectivas. Eu percebi, nesse meu estudo, que falta informação sobre tal coisa, que é importante a gente observar tal coisa. E só para concluir todo o meu raciocínio, nessa minha pesquisa eu trago o seguinte, e aí é o que esse artigo acrescenta no mundo científico. Nesse caso, os estudos analisados nessa revisão apontaram para uma redução dos sintomas nos pacientes que praticaram a meditação, associado ou não a outras terapias convencionais utilizadas no tratamento dos transtornos de ansiedades heterogêneos. Dessa forma, a partir dessa revisão, podemos concluir que a literatura científica sustenta os benefícios da realização da meditação no tratamento da ansiedade para a melhora da qualidade de vida desses pacientes. Sendo que esse dado foi observado em 100% dos artigos selecionados para essa revisão sistemática. Se você não está com tempo de ler o artigo inteiro, mas quer ter informação, era isso, era ler o título e procurar a conclusão. Você está lá na internet, nossa, eu preciso saber se realmente a meditação ajuda na ansiedade. Nossa, encontrei um artigo aqui, ó, efeitos da meditação sobre os sintomas de ansiedade. Legal, qual que é a conclusão dele? Vem aqui no final. Você está aqui, né? Você encontrou o artigo, abriu, viu que o nome tem a ver com o que você está procurando. Não vou nem ler o resumo, já quero ir logo na conclusão. O que ele concluiu? Depois de fazer tudo o que ele fez, que não estou interessado nesse momento, a literatura científica sustenta os benefícios dessa realização no tratamento de ansiedade e isso foi observado em 100% do que foi analisado. Então tá bom, eu tenho mais um ponto científico para me embasar na minha ideia de vida, nas formas que eu vou agir na minha vida. Eu tenho mais um ponto aqui do pilar do conhecimento que eu posso confiar, porque me pareceu confiável. Se eu estiver duvidando do quanto é confiável, eu tenho que olhar a metodologia e tal. Agora eu já posso agir de acordo com a nova informação que eu tenho.